Pessoal, boa noite aí para todo mundo. O pessoal já está comentando aí, já tinha falado boa noite aqui no chat, estou conseguindo ver agora. Eu queria perguntar para vocês como que está o meu áudio aí para vocês. Está chegando numa altura boa? Tá tendo muito ruído? Me avisem aí como que tá no momento. Tá ok, né, Guilherme? Beleza. Tá, tranquilo então. Qualquer interferência ou qualquer alteração no áudio aí, vocês podem abrir o microfone ou digitar no chat e aí eu tento resolver aqui, tá? Porque pode ser que ocorra alguma oscilação aí durante a nossa aula. E aí vocês vão me falando e eu vou tentando corrigir, beleza? Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Tá. Eu queria dar boas-vindas aí pro pessoal que não estava aqui na nossa aula passada, né? Que foi o nosso encontro síncrono de quinta-feira passada, que foi basicamente a apresentação da disciplina e iniciamos a aula um, tá? E aí essas aulas no caso essas aulas na verdade elas estão gravadas e já estão lá no Google Sala de Aula. Então para quem não pôde acompanhar, é importante que vocês possam estar vendo lá essas gravações, beleza? Outro recado que eu queria comentar aqui com vocês, só um minuto. Um recado que eu queria comentar com vocês, para quem não estava na aula passada e está nessa, tem um recadinho para vocês. Calma aí. Deixa eu abrir aqui a tela. É só rapidinho. É óbvio que tem nas gravações das aulas, mas é só para recapitular aqui os nossos conteúdos dessa disciplina de Química Geral 2, beleza? Que a gente vai trabalhar, que é estequiometria, tá? A gente vai trabalhar com estequiometria, só um minuto. Acho que o slide deu uma fechada. Só um minuto. Só para recapitular, a gente vai trabalhar com estequiometria, vamos trabalhar também com a parte de. Deixa eu ver, galera. Vixe, é sério, na hora que a gente tá na aula, acontecem esses fenômenos, essas bagunças. Só um minuto. Para quem estava na aula passada, vai lembrar que eu comentei aqui essa parte, ó. Os nossos conteúdos serão estequiometria, gases, soluções, noções de termoquímica, noções de cinética química e noções de equilíbrio químico. Essa parte de estequiometria, no começo, eu falei que nem iria comentar, tá? Mas depois eu decidi incluí-la aqui na nossa ementa por conta da utilização de estequiometria, tanto em gases quanto no estudo das soluções. Eu falei. Aí me falaram que na disciplina de fundamentos vocês já tinham visto uma visão inicial de estequiometria. Eu falei, não, então eu vou colocar aqui na ementa e a gente vai fazer uma breve revisão, já que vamos utilizar lá em gases e soluções. Então eu estou só mostrando esse slide aqui, porque eu percebi que tem algumas pessoas que estão aqui na aula hoje, e aí pode ser que porventura não tenha assistido a gravação e não tenha visto lá na apresentação da disciplina dos conteúdos. Então, Química Geral 2 é isso, tá? Estequiometria, gases, soluções, noções de termoquímica, noções de cinética química e noções de equilíbrio. Ou seja, é uma disciplina que a gente vai estudar coisas que estão contidas lá na química do segundo ano, do ensino médio, ou química 2. Então a gente vai dar uma revisada, mais ou menos como que está no ensino médio, e tentar dar uma aprofundada na medida do possível. É óbvio que a gente não vai ver aqui termoquímica, termodinâmica de maneira avançada, nem cinética química de maneira avançada, porque isso aqui é das disciplinas de físico-química. Aqui, essa disciplina é basicamente para a gente revisar e ela funciona como uma disciplina de nivelamento, beleza? Então, vocês se atentem
que os nossos conteúdos serão esses, beleza? Então vamos para nossas para a aula agora de fato. Então isso aqui foi só um recadinho rápido. Só um minuto. Pronto, gente. Então, vamos lá. Dando continuidade ao que já havíamos comentado, como eu falei, que é nessa parte de estequiometria vai ser uma parte de revisão. Então, na aula passada a gente já falou de reação química, falou de reagente, produto, falando de coeficientes estequiométricos, tá? E começamos a falar um pouco de mol, beleza? Então a gente sabe que o mol ele a gente sabe que o mol ele é a medida conveniente de quantidades químicas, né? Ele é uma medida da quantidade de matéria. Então, na química, nós sabemos que mesmo nós estamos lá se estivermos no laboratório, trabalhando com alguma reação específica, por menor que seja a quantidade de matéria que estivermos trabalhando no laboratório, digamos assim, uma colher de chá de água, por exemplo, lá no laboratório, ou mesmo no dia a dia, né? Uma colher de chá de água. Ali tem aproximadamente, vamos lá, 5 ml, 10 ml. E a quantidade de átomos que estão presentes nesses 5 ml é uma coisa absurda. É na casa de 10 elevado a 23 átomos, tá? Nessa pequena quantidade de água. Então a gente percebe que a magnitude de quantidade de matéria que estão presentes nas medidas ali no laboratório, de maneira convencional, são muito grandes. Então decidiu-se, de maneira pragmática, para facilitar o trabalho, que um mol de qualquer coisa, um mol de algo, será 6,022 vezes 10 elevado a 23 daquele algo. Ou seja, um mol de qualquer coisa é 6,022 vezes 10 elevado a 23 daquele algo específico que eu estou trabalhando, beleza? Se não perceber, vocês já devem ter visto nas disciplinas anteriores que esse é o número de Avogadro, beleza? Ele tem várias algarismos significativos depois da vírgula, só que a princípio, nos nossos cálculos estequiométricos, a gente vai trabalhar somente com 6,022, beleza? Para facilitar aqui as nossas contas, tá? E outra coisa, lembrando que esse um mol, quando eu falo um mol de algo, eu estou realmente falando um mol de algo, beleza? Eu não estou falando só de moléculas, só de átomos, pode ser um mol de carga, pode ser um mol de elétrons, beleza? Então, é bom atentarmos a isso. Por quê? Porque a estequiometria, do ponto de vista que vamos trabalhar aqui, a gente vai trabalhar basicamente com matéria, com matéria convencional. E lá em gases, vamos trabalhar no caso aqui, a gente vai trabalhar mais com massa e mol. E lá em gases, iremos trabalhar com volumes, beleza? Então tem estequiometria na parte de volume, tem estequiometria na parte de massa e na parte de mol que vocês todos já conhecem. E lá em soluções também existe estequiometria na parte de soluções, né? Quando estivermos trabalhando com concentrações, tá? E aí a curiosidade interessante nessa parte que eu falo mol de algo, porque quando você estuda eletrólise, geralmente você trabalha lá também com estequiometria, e aí lá envolve um mol de cargas, tá? Um mol de elétrons, um mol de cargas. Então nem sempre a estequiometria está envolvida só em quantidades que a gente conhece, que a gente consegue medir ali, que é massa, que é mol, essas coisas. Então, geralmente tem coisas diferentes, que no caso é carga, lá na eletrólise. Então, eu estou falando esse exemplo aqui só para vocês verem a amplitude que a palavra mol me dá em termos de medida dentro da química. Beleza? Não fica restrita somente a mol e a massa, não. Tranquilo? Experimentalmente, também verificou-se que um mol de carbono 12, ele tem uma massa de 12 gramas.
E aí estendeu-se todo esse conhecimento, lá quando vocês sabem do você já deve ter visto lá do 1/12 do carbono, que aí que a partir daí foi determinadas as massas atômicas dos outros elementos, e a gente consegue determinar que um mol geralmente de um elemento químico corresponde à massa molar desse elemento na tabela periódica, né? Então a gente sabe, um mol de carbono, 12 gramas, um mol de oxigênio, 16 gramas, e assim por diante, beleza? E aí, a partir desse nosso conhecimento, deixa eu pegar aqui a caneta, a partir desse nosso conhecimento, nós, deixa eu ver, a partir desse nosso conhecimento, nós chegamos no conceito de massa molar. O que é a massa molar? É a massa em gramas de um mol de uma substância. Ou seja, a gente já tinha o conhecimento de massa atômica, né? A gente tinha o conhecimento de massa atômica lá dos átomos, dos elementos químicos. A massa atômica do elemento químico corresponde à sua massa de um mol, beleza? E aí estendeu-se esse conhecimento para a massa molar, que já é a massa em gramas de um mol, não mais apenas do átomo, mas de uma substância. E geralmente a unidade da massa molar é gramas por mol, ou seja, é a massa em gramas de um mol daquela substância. Beleza? Então isso aqui também já é de conhecimento de vocês. Eu estou falando a princípio nenhuma novidade. Todo mundo conseguiu entender até essa parte aqui ou é necessário repetir? Tá tranquilo, né, para todo mundo? Deu para entender, de Deus. E aí, chegamos numa informação importante, né? Uma informação importante a respeito disso tudo que falamos agora, ó, que a massa de um mol de carbono, carbono 12, tem exatamente 12 gramas. E essa massa de um mol que tem 12 gramas, ela contém 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono 12. Beleza? Ou seja, um mol de átomos de carbono, ou seja, um mol de carbono tem exatamente 12 gramas. E a quantidade de átomos presentes nesse 1 mol é 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos. Beleza? Então essa é uma informação importante que a gente uniu meio que as informações que já tinham sido colhidas anteriormente no slide e colocamos somente nessa informação. Ou seja, essa informação traz a relação entre mol, entre massa e entre quantidade de átomos. Beleza? Então é sempre importante a gente ter em mente essa, essas informações aqui, tranquilo? Deixa só. E aí, só para complementar aqui a nossa fala, essa palavra molar, ela é um adjetivo formado do substantivo mol. Então, você já percebe que é tudo interligado. Sempre que a gente vai falando de massa molar, já está relacionado, obviamente, com mol, né? A massa de um mol, como eu já tinha falado anteriormente. Certo? A partir dessas informações que eu falei anteriormente, é possível também calcular a massa de um único átomo de carbono. Por exemplo, aqui é porque eu estou falando do carbono, beleza? Mas isso também serviria para qualquer outro elemento químico. Essas estimativas conseguiriam ser feitas para qualquer outro elemento químico, beleza? E aí a gente chega nessa relação. Se eu pegar a massa atômica do meu elemento químico e dividir pelo número de Avogadro, eu vou chegar na massa em gramas do meu átomo correspondente àquele elemento químico. Beleza? Tranquilo aí para todo mundo, né? Deixa eu só ver. Por quê? Porque eu estou seguindo aquela mesma relação que eu tinha comentado anteriormente. Ó. Um mol de, de átomos de carbono, como eu tinha falado nesse instante, um mol de átomos de carbono, ele tem o quê? 12 gramas, né? Um mol de átomos de carbono tem 12 gramas. E aí, esse também um mol de átomos de carbono corresponde a 6,022 vezes 10 a 23 átomos. Beleza?
Então, essa é uma relação que eu tinha mostrado né, lá no slide anterior, naquela parte vermelha. Beleza? Então, essa é a nossa relação que a gente tem, ó. Tá? Um mol de átomos de carbono, ele tem 12 gramas e tem 6,0 vezes 10 elevado a 23, 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos. Beleza? Então, se eu estiver interessado em somente o peso de um átomo, ou seja, a massa de um átomo, é só fazermos essa relação. Então, a massa de um átomo vai ser quanto? Em gramas? Vai ser X. Aí você vai fazer 12 vezes 1, X vezes 6 vezes X vezes 6,022 vezes 10 elevado a 23. E aí você fazendo a regra de 3, você vai chegar nessa relação aqui de cima. E aí você vai descobrir a massa de um átomo de carbono. Beleza? Então, esse slide aqui foi mais a título de curiosidade, para a gente descobrir a massa de um único átomo. Então, é só pegar a massa atômica e dividir pelo número de Avogadro. Beleza? Então, eu escrevi aqui no passo a passo, só para caso alguém não tenha entendido a relação direta que eu coloquei no slide, beleza? Mas, a princípio, isso aqui é bem tranquilo de entender. Tá? Tranquilo aí para todo mundo? Me falem se eu estou falando muito rápido. Me falem aí como que tá o andamento aí para vocês. Tá tudo sossegado? Por mim tá ok, Irã. Tá de boa. Beleza. Então vamos lá, continuando a estequiometria. Professor, Daiane tá pedindo pro professor repetir, porque ela disse que não entendeu. Tá. Só um minuto. Deixa eu ver. Vamos lá, gente. Primeira coisa. Ela falou que não sabe nem onde é que a gente está. Só recapitulando, a gente está na disciplina de Química Geral 2. Estamos fazendo uma revisão de estequiometria. Beleza? Revisão de estequiometria. Mas o que é estequiometria, professor? É a parte da química que trata da relação quantitativa dos constituintes de uma espécie química e da relação quantitativa entre duas ou mais espécies químicas presentes numa transformação química. Ou seja, das relações quantitativas existentes nas reações químicas, a princípio. Tá? Então a estequiometria é isso. Beleza? Então é importante a gente gravar esse nome, relações quantitativas. Então eu quero saber das relações mesmo direto ali, da matemática, beleza? Entre as espécies químicas presentes numa reação, tá? E aí, antes da gente começar a fazer essas medidas, antes de estabelecermos essas relações quantitativas, a gente precisa saber o que a gente vai medir, beleza? E o que a gente mede? Massa, né? Vai lá na balança, no laboratório, coloca o reagente lá e mede massa, né? Na balança. E aí, a partir da equação química, eu tenho as relações diretas, beleza? Só que uma reação química e uma equação química, a gente sabe que uma equação química é a maneira de representar aquela reação. E lá na reação química, existem os coeficientes estequiométricos, que foram falados aqui na aula passada, né? Que eu vou comentar daqui a pouco também. E esses coeficientes estequiométricos, eles estabelecem uma relação através de mol, beleza? Então, para facilitar a nossa vida, a vida do químico, quando eu falo nosso, eu falo do nosso como estudante de química. Essas relações são simplificadas, porque elas são tratadas como mol. E aí, mol, os coeficientes estequiométricos geralmente são números inteiros, então essas relações são bem simplificadas quando eu trabalho com mol. Então eu preciso definir o que é o mol. Só que o mol a gente já estuda lá quando começa a estudar química. A gente sabe que o mol é a medida da quantidade de matéria, ou a medida conveniente dentro da química para medir algo. E a gente sabe que o mol está relacionado com o número de Avogadro, beleza? Então o mol de qualquer partícula é 6,022 vezes 10 elevado a 3 partículas daquela coisa que eu estou estudando. Beleza? Então a gente já tem temos a definição de mol. E aí também a definição de mol, ela está relacionada também com a tabela periódica, né? A gente sabe que cada elemento químico na tabela periódica ele tem a sua massa atômica lá,
né, em unidades atômicas, aí a gente faz uma generalização para aquela unidade de massas atômicas serem iguais a gramas. Aí, por exemplo, a massa do carbono, num formalismo químico mais sensível, seria o quê? 12 unidades atômicas, digamos assim. Só que a gente aproxima para 12 gramas, beleza? Então, um mol de carbono possui o quê? 12 gramas, beleza? Então, todos os elementos químicos ali, quando a gente está trabalhando na tabela periódica, aquela massa que a gente encontra ali, a massa atômica, é a massa de um mol daquele elemento químico, beleza? E aí a gente pode estender isso para moléculas, para as substâncias. E aí a gente tem que introduzir o conceito de massa molar, que foi isso que a gente viu aqui, tá? Que é a massa em gramas de um mol de uma substância. E a unidade é o quê? É gramas por mol, ou seja, a quantidade de gramas que eu tenho em um mol da substância. Então, de posse de todas essas informações, eu posso generalizar. Eu posso generalizar como, professor? Essa parte que está em vermelho aqui, ó. Eu falo que a massa de um mol de carbono tem exatamente 12 gramas e contém 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Então, eu estou generalizando todas as informações que a gente tem aqui. Ou seja, estou relacionando mol com grama e grama com quantidade de átomos. Beleza? E mol também com quantidade de átomos, é uma relação direta. E aí, nesse slide seguinte aqui, eu mostrei para vocês, pulou. No slide seguinte, eu mostrei para vocês como que faria, no caso, para determinar a massa de um único átomo de carbono. Então, seria através de uma regra de 3, que eu fiz aqui, meio com a letra feia, né, com a letra horrorosa. Só que tem a parte do slide mesmo escrita, mais bonitinho. Então, é só pegar a massa atômica e dividir pelo número de Avogadro. Então, eu vou achar a massa do único átomo. Beleza? Então, em resumo, é isso que fizemos. Beleza? Até agora. Deu para dar uma melhorada aí? Acho que foi a Tayane, né? Beleza, então vamos continuar aqui o nosso trabalho. Deixa eu ver. Outra informação importante, gente, que eu preciso comentar aqui com vocês, é a nossa famosa determinação do número de mol. Beleza? Caraca, os vizinhos aqui estão fazendo um barulho absurdo. A nossa determinação do número de mol. Porque, mais uma vez, o que eu tinha falado para vocês? Que lá no laboratório, quando são efetuadas as reações químicas, ou os experimentos, a gente não vai medir o mol diretamente na balança, né? Não existe a gente pegar o elemento e lá ele vai dar 3 mol na balança direto. Não, a nossa medida lá é a massa do elemento em gramas, beleza? E aí depois, nós como químicos, habilidosos, a gente tem que transformar essa massa em mol, beleza? E aí, para transformar essa massa em mol, nós geralmente utilizamos, ou pode utilizar uma regra de 3, básica, de acordo com a tabela periódica, ou podemos utilizar uma expressão, beleza? Uma expressão simples que vocês também já conhecem, né? Que o número de mol de uma substância é igual à massa dessa substância em gramas, beleza? Dividido pela massa atômica, ou massa molar. Vou colocar massa molar, mas na verdade aqui no caso, como eu estou trabalhando com elemento químico, é massa atômica, beleza? Então, vocês já devem saber dessa expressão. Então, toda vez que eu estiver lá no laboratório, que eu vou lá na balança e vou medir a massa em gramas, eu vou obter a massa em gramas, obviamente. Aí, quando eu pego essa massa em gramas e vou dividir pela massa molar, eu já vou transformar aquela quantidade que eu medi na balança em mol. E aí, a partir daí, eu vou poder trabalhar lá com as relações quantitativas existentes nas equações químicas. Beleza? Então, é importante que vocês saibam calcular a quantidade de mol de uma substância, beleza? Ou de um átomo. E aí, no nosso caso aqui, ele fala assim, ó, o hélio é um gás utilizado na indústria e utilizado na indústria, na investigação a baixas temperaturas. No mergulho de profundidade e no enchimento de balões. Que questão estranha. Aí ele pergunta, no caso aqui na questão ele fala das aplicações do gás hélio, né? E aí ele pergunta quantos mols de hélio há em 6,46 gramas de hélio, né? E aí a gente sabe, número de mol é representado por quem? Pelo N.
é igual a massa em gramas, que no caso seria 6,46, né? 6,46, que é a massa em gramas que a questão nos forneceu, dividido pela massa atômica. A massa atômica do hélio é 4, beleza? E aí quando a gente faz essa divisão de 6,46 dividido por 4, eu vou achar um N igual a 1,61 aproximadamente. Esse 1,61 é o que, professor? Corresponde a mol de hélio, beleza? Então aqui eu estou mostrando para vocês como que eu transformo massa para número de mol, beleza? Então de maneira bem rápida, que isso aqui também eu tenho certeza que vocês já viram em algum lugar, só de maneira mesmo, aqui eu estou mostrando para vocês de maneira, como é que fala? Revisando, a palavra é essa. Tranquilo aí para todo mundo? Posso continuar? E aí, dando continuidade, já que havíamos falado de massa molar, a gente vai chegar num conceito similar e bastante importante, que é o de massa molecular, tá? Então, eu estou só generalizando aquele conhecimento que tínhamos lá de massa atômica, e aí depois a gente viu já massa molar, e aí a gente veio cair aqui em massa molecular, que também é um sinônimo de massa molar, tá? Não tem jeito. Então, a massa molecular ou massa molar é a soma das massas atômicas para a respectiva substância de acordo com a sua fórmula, né? Então, a gente tem lá o ácido sulfúrico, por exemplo, o H2SO4. A gente vai pegar a massa correspondente ao ácido sulfúrico, a gente vai pegar a massa correspondente a cada átomo que compõe o ácido sulfúrico e fazer uma somatória. E obviamente que a gente vai ter que respeitar os índices, né? Então o que acontece? Eu vou pegar a massa atômica lá na tabela periódica do hidrogênio e vou multiplicar por 2. Por quê? Porque a fórmula é H2, beleza? Vou pegar a massa do enxofre, porque H2S, que é um enxofre. E vou pegar a massa do oxigênio e multiplicar por 4. Por quê? Porque tem um 4 aqui no H2SO4. Beleza? E quando não aparece nada é porque eu tenho 1. Beleza? Então é só a gente pegar as massas atômicas aqui, que estão presentes na tabela periódica, fazer a somatória e, obviamente, respeitando aqui os índices, que eu vou ter que multiplicar. Beleza? Então aqui nesse slide, tem aqui, no caso do ácido sulfúrico, eu vou estar passando o slide para vocês, não coloquei aqui os valores, vocês podem fazer para treinar, para quem tiver esquecido. Mas eu acredito que vocês devam saber disso daqui tranquilamente. E tem também aqui, no caso, a massa molar do C6H12O6, que aí, no caso, aqui eu já coloco. Eu não coloco apenas explicando quem que é. Já estou colocando mesmo o valor numérico. Beleza? Do C6H12O6. Então, eu vou pegar o quem? C6 é o carbono, né? O C. Então, eu vou pegar a massa do carbono, que é 12, multiplicar por 6. Vou pegar a massa do hidrogênio, que é 1, multiplicar por 12, porque o índice lá é 12. Vou pegar a massa do oxigênio, que é 16, multiplicar por 6. Por quê? Porque o índice lá na fórmula é 6. E eu faço todas as multiplicações e logo em seguida eu faço a somatória. E aí eu vou chegar na massa molar, ou massa molecular, igual a 180, por C6H12O6. Beleza? Então aqui são dois exemplos bem batidos aí de como calcular a massa molecular. Beleza? Por que a gente vai precisar disso daqui, professor? Porque quando eu estiver trabalhando com moléculas e eu quiser transformar para número de mol, eu vou precisar dividir a massa, né? Quando eu estiver trabalhando com moléculas e eu quiser transformar para número de mol, eu vou ter que pegar a massa em gramas, que foi medida lá na balança, e dividir pela massa molar. Então é necessário que eu saiba calcular a massa molar, beleza? Então por isso que tem esse slide aqui e por isso que tem esse comentário, beleza? É óbvio, gente, que massa molar, vocês devem estar falando, poxa, o professor está explicando massa molar, uma coisa que eu vi lá no primeiro ano. Aqui é aquilo que eu falei, é a título de revisão, beleza? Só para vocês, para refrescar a memória de vocês, porque eu sei que vocês sabem disso, tranquilo? Então vamos lá. Aqui é só um slidezinho bem simples, falando de algumas relações molares, digamos assim, entre alguns elementos químicos. Tem a fórmula, tem a massa molecular
está em unidades atômicas, e tem também a massa molar, está em gramas por mol. É aquilo que eu tinha falado para vocês, que a gente tem uma padronização entre as duas unidades. E aí, temos também aqui nessa coluna que eu estou destacando, que vocês estão vendo aí no slide, o número e tipo de partículas em um mol, né? Então, por exemplo, se eu tenho um nitrogênio atômico, eu vou ter a massa lá do nitrogênio atômico. E aí eu vou ter o quê? 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de nitrogênio. Beleza? Então aqui está mostrando para a gente o número e o tipo de partículas por mol. Beleza? Deixa eu ver aqui. Isso. Tá? O que mais que eu tenho para complementar? Ah, aqui tem uma ilustração bem interessante que está mostrando para a gente um mol de 3 substâncias interessantes para a gente, né? Que no caso essa imagem aqui mostra para a gente um mol do NaCl, que está aqui, é o sólido, nosso famoso sal de cozinha. Mostra também um mol de um líquido, que no caso é a água, né? E mostra também um mol de um gás, que no caso é o O2, que está presente aqui no interior desse balão. Tranquilo? Então aqui a gente está vendo uma imagem de um mol de diferentes substâncias. Tranquilo? E era isso nessa primeira parte aqui de revisão. Agora eu vou pegar aqui é, uma outra aula que a gente vai tratar agora da estequiometria no caso das reações em si. Tá? Aqui foi somente uma revisão dos conceitos iniciais. É a continuação dos conceitos iniciais de estequiometria. Tá? Só um minuto, gente. Tá, beleza, voltei. Então vamos lá. Ainda bem que o áudio estava desligado. Acabei de escutar aqui os vizinhos brigando aqui e um mandando o outro calar a boca. Como é que pode, hein? Mas vamos lá, continuar aqui. Nessa, nessa segunda parte aqui da nossa aula, já vamos tratar, de fato, da estequiometria, tá? Então, nessa primeira parte lá, tínhamos tratado de alguns conceitos iniciais, que, na verdade, essa primeira parte da aula ela é uma continuação da aula 1, lá do primeiro encontro síncrono, que foi, basicamente, eu comentando sobre conceitos ali químicos bem rasteiros, digamos assim, né? Falando da fórmula química dos elementos, falando da reação química, lá de conservação da massa, de Lavoisier, algumas coisas relacionadas com isso, lá da parte mesmo bem pré-histórica. E aí tudo isso compõe aquilo que eu estava chamando de conceitos iniciais. E aí a gente vai chegar agora na parte mais interessante da estequiometria, que é a estequiometria de fato, que é quando a gente vai estar trabalhando com reação química, com as reações. Beleza? E aí a gente chega na nossa reação super famosa, super clássica, que é a síntese da amônia, né? Essa reação muito conhecida aí por todos vocês, por todos nós que trabalhamos com química ou que estudamos com química, beleza? E aí, quando a gente tem uma reação química, como por exemplo essa da amônia, ela nos traz várias informações importantes a respeito do processo químico que está acontecendo e principalmente a respeito da estequiometria. Beleza? Porque eu sei o quê? A primeira coisa que eu sei, ela é uma reação de síntese, né? Eu tenho eu tenho ali dois reagentes, ou seja, duas moléculas simples formando uma molécula mais composta. Formando uma molécula composta, na verdade. Tá? Uma molécula mais complexa, digamos assim. Tá? Então, é uma reação de síntese. Eu estou sintetizando o NH3 a partir de substâncias mais simples, beleza? A nossa equação química ela também está mostrando para a gente os estados físicos, beleza? Mas isso para a gente não é tão interessante agora. Mas as moléculas estão no estado gasoso, né? O G está representando isso. Tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Certo? E aí a gente tem aqui no primeiro membro, como eu já tinha falado no início, os reagentes. E tem aqui no segundo membro os produtos. Beleza? Então os reagentes, eles reagem para formar os produtos. E aí aqui na frente de cada fórmula química,
na frente de cada fórmula, né? Na fórmula química de cada molécula, eu tenho números inteiros, que são os coeficientes estequiométricos. E quando não aparece nada, é porque eu tenho o 1, né? E aí eu tenho 1, tenho 3 e tenho 2, beleza? Respectivamente para o N2, para o H2 e para o NH3, beleza? É interessante notar também que antes de eu falar de estequiometria, eu devo comentar, eu devo ter certeza que a minha reação química ela precisa estar balanceada, beleza? Então, antes de qualquer trabalho de estequiometria ou qualquer questão de estequiometria, eu preciso ter certeza que a minha equação que eu montei para representar aquele processo, ela está devidamente balanceada, tá? Depois que eu tiver checado isso e ter certeza que ela está balanceada, aí sim eu posso ter aquilo que eu chamo de relações estequiométricas, beleza? E a equação balanceada, vocês sabem, né? A quantidade de átomos dos reagentes precisa ser igual à quantidade de átomos dos produtos. E aí, esse balanceamento é feito através desses índices que estão na frente dos elementos, né? Então, esses índices aí, eles não estão por acaso. Eles servem para balancear a minha equação química. E a partir do momento que eu tenho essas equações balanceadas, eu chego naquilo que me interessa, que são as relações estequiométricas. Beleza? Que relações estequiométricas são essas, professor? Quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu tenho 1 mol, quer dizer que 1 mol de N2, ele é equivalente, ou ele é quimicamente equivalente a 3 mols de H2. Então, essa relação aqui, ó, 1 mol de N2 é quimicamente equivalente a 3 mols de H2, beleza? Então, essa é a relação que eu estou mostrando aqui para vocês, beleza? Outra relação estequiométrica interessante para a gente, deixa o professor pegar uma caneta diferente para não ficar uma bagunça aqui. Deixa eu ver. Cadê a caneta? Vou pegar a verde. Outra relação interessante para a gente é que 1 mol de N2 é quimicamente equivalente a 2 mols de NH3. Então a gente tem essa outra relação estequiométrica aqui. Beleza? Então esse sinal que eu estou mostrando para vocês aqui, formalmente, ele é lido como quimicamente equivalente, beleza? E de modo geral, as reações diferentes, elas têm relações estequiométricas distintas, né? Isso aqui também é óbvio. Porque a gente não pode pensar assim, ah, professor, então quer dizer que toda vez que eu tiver nitrogênio e hidrogênio, a relação vai ser de 1 para 3? É óbvio que não, né? Vai depender da reação química, né? Até porque vai depender do produto que será formado. Então, essas relações estequiométricas, elas são diferentes para reações químicas diferentes, para processos diferentes, beleza? E aí, obviamente, que na questão não, aqui no slide eu estou falando que essa relação é lida como quimicamente equivalente, mas na verdade, talvez esse seja o termo moderno para esse tipo de relação. Mas na verdade a gente sempre estuda que um N2 está para 3 mols de H2, né? A gente usa várias expressões. Então, não vai muito importar o jeito que a gente vai fazer a leitura e a leitura dessa relação estequiométrica. O mais importante é a gente saber que a relação tem que estar de acordo com a equação balanceada. Beleza aí para todo mundo, gente? Tá tranquilo até agora? Beleza, então vamos lá. De posse dessas informações que eu já tinha mostrado para vocês, lá das relações estequiométricas, nós vamos aplicar esse conhecimento num problema prático, beleza? Que são as predições de mol, as predições da quantidade de produto que é formada. Então a estequiometria, ela tá, para a gente ser bem claro, ela está estudando ela quer saber geralmente a quantidade de produto que é formado quando eu tenho uma certa quantidade de reagente, né? Eu tenho lá 2 reagentes, eu quero estimar a quantidade de produto que vai ser formado. Então a estequiometria que vai fazer essa determinação, tá? Então nosso primeiro exemplo aqui são as predições mol a mol. Ou seja, quando eu tiver mol de reagente e quero determinar mol de produto. Então, esse tipo de relação estequiométrica aqui é a mais fácil que existe. Beleza?
Então, vejamos os cálculos, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, vejamos os cálculos que os projetistas da missão teriam que fazer para descobrir a quantidade de água formada quando 0,25 mol de O2, oxigênio gasoso, reage com gás hidrogênio. Então, é o seguinte, geralmente, essas missões espaciais, elas geralmente, os caras sintetizam a água que ele vai utilizar lá durante a missão. Então ele tem algumas células combustíveis que ele tem, no caso, o gás hidrogênio e o próprio gás oxigênio armazenado, e ela vai ocorrer uma reação química, e essa reação química vai produzir a quantidade de água que os tripulantes dessas missões espaciais, eles vão utilizar lá durante a missão, beleza? E aí esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é justamente isso. Os projetistas eles precisam fazer cálculo da quantidade de água que vai ser formada quando 0,25 graus de O2, 0,25 mol de O2 reage com gás oxigênio, tá? Com gás hidrogênio, na verdade, tá? Então eu quero descobrir a quantidade de água que é formada, beleza? Aí alguém pode falar, professor, mas a questão, esse exemplo aí, o senhor falou que vai determinar a quantidade de água que é formada quando o O2 reage com H2, beleza? Só que não tem a massa do hidrogênio, tem só a massa do O2. Mas a gente viu lá no slide anterior que as relações estequiométricas elas podem ser feitas é, podem ser feitas de maneiras individuais, né? Eu posso pegar um reagente específico e relacionar com um produto. Eu posso pegar outro reagente específico e relacionar com um produto. Eu posso pegar um reagente e relacionar com outro reagente. Beleza? Então a gente já tem esse conhecimento aí também, certo? Então a reação química por processo é essa: é o H2 reagindo com O2 e formando água, beleza? E aí o que acontece? Qual a relação estequiométrica, professor, que eu tenho aqui? A relação estequiométrica que eu tenho é 1 mol de O2 é quimicamente equivalente a 2 mols de H2O, né? Então, aqui na frente do O2, quando não aparece nada, tem 1. Então, a relação é de 1 para 2, que é justamente essa relação estequiométrica que eu estou mostrando aqui para vocês. Beleza? Então, de posse dessa relação estequiométrica, eu consigo achar a quantidade de mol de H2O que é formada no produto. Como que você consegue, professor? É só nós utilizarmos um conceitozinho de razão molar, que é a substância desejada, que no caso aqui está no produto, dividida pela substância fornecida. Então, eu pego aqui a minha razão, a quantidade de mols que existe entre as duas quantidades que no caso é a substância desejada. E aí, quando é feita a conversão aqui, ou seja, eu pego o meu número de mol que foi fornecido, multiplico pela razão molar, eu consigo achar a quantidade de água que é formada. Obviamente, gente, que essa segunda parte aqui é todo um formalismo, tá por trás de todo um formalismo químico mais atual, digamos assim. Só que nós aqui como químicos, ainda podemos utilizar aquilo que a gente costuma fazer, que é a famosa regra de 3. Então você vai pegar o quê? Um mol. Você vai pegar o quê? Um mol de O2. Ele está relacionado estequiometricamente com H2O através de 1 para 2, né? Então tem o quê? 2 mols de H2O, né? Tá aqui. E aí, a minha questão, o meu exemplo, ele quer saber a quantidade de água que é formada quando eu tenho 0,25 mols de O2. Beleza? Então a gente faz a relação aqui estequiométrica e 1 mol de O2 está para 2 mols de H2O, então 0,25 mol de O2 está para X. E aí você faz o quê? A velha regra de 3, né? E aí a gente vai achar o X igual 0,5, né? X igual a 0,5 o quê, professor? Mol de água. Então a estimativa que foi feita aqui, a gente conseguiu estimar que foram encontrados, que são produzidos 0,5 mols de água, tá? Nesse exemplo aqui específico. Aí alguém fala assim, professor, então nas questões, nos meus problemas práticos, o que é aconselhável? Fazer através da razão molar, como está no, que o senhor mostrou aí no slide, que é o que eu estou mostrando aqui embaixo, ou fazer aqui através da regra de 3, tá? Que foi o jeito que o senhor fez. Aí eu vou falar para vocês. Isso fica a critério, beleza? A critério de vocês.
da maneira que é mais conveniente. Não existe regra do que é certo e do que é errado. Agora, se você perguntar a minha opinião, eu acho, através da regra de três, o jeito mais fácil e mais claro. Beleza? Então fica a critério de vocês, quando vocês estiverem fazendo os exercícios ou vocês estiverem lá no laboratório trabalhando com reação química, com estequiometria, fica a critério de vocês a maneira com que vocês querem fazer esse tratamento. O mais importante é ter a equação química balanceada e ter a relação estequiométrica correta. O resto é do jeito que vocês quiserem. Até porque o resto é matemática, é matematiquês que eu costumo falar. Tá? Então não importa o jeito que você fizer, você vai chegar na resposta correta. Se não fizer nenhuma bobagem, obviamente, né? Tranquilo? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso exemplo, tá? Pronto. Para para não deixar vocês parados e só eu falando, ó, tem esse slide aí. Eu queria que vocês respondessem esse testezinho rápido aí para dar uma revisada, para vocês treinarem aí. Façam aí e aí vocês vão me falando a resposta. Todo mundo conseguiu entender aí, né? Conseguiu, vocês conseguiram me escutar aí, né? O Guilherme, o Danilo, que são os que falam mais, a Edson também. Dá pra ouvir. Beleza. Então Entendi sim, professor. façam esse teste aí. Vocês vão fazer? Vamos tentar. Beleza. Não, tentar não, é pra acertar, pô. Vocês precisam acertar esse teste aí. Ó, seguinte, quem já tiver finalizado já pode ir falando as respostas aí, beleza? Pra gente já discutir aqui, tranquilo?
E aí, gente, alguém conseguiram fazer essa daí? Essa questão? Cara, eu cheguei em 2,7 mols aqui, mas sei não. Gente, ó, seguinte, eu já vi algumas respostas aí que vocês colocaram, e aí para quem não conseguiu captar, aqui a mensagem é o seguinte, ó, ele pergunta pra gente que quantidade de NH3 é produzida a partir de 2 mols de H2 na reação de síntese da amônia, né? Então eu tenho, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é a relação estequiométrica, né? Eu tenho o quê? Eu tenho 3 mols, eu tenho 3 mols de H2, né? Lá pela equação química, ó, tem 3 mols de H2, estão relacionados com 2 mols de NH3. Por que, professor, eu estou fazendo essa relação? Porque a questão fala da relação entre NH3, que vai ser produzido, e do H2 que foi fornecido, né? Então, eu tenho aqui a relação estequiométrica, ó, beleza? NH3. Então, e aí a questão forneceu para a gente, a minha relação estequiométrica está aqui, e aí a questão forneceu para a gente quanto de NH3 que é fornecido quando eu tenho 2 mols de H2. Beleza? Quando eu tenho 2 mols de H2, quanto de NH3 que é fornecido, que é produzido? Não sei. É X. E a gente faz de novo, a velha regra de 3. Então, vai ser o quê? 3 vezes X, 3 vezes X, 3X, igual a 2 vezes 2, que é 4. Então, X, que é a minha quantidade a minha incógnita nesse caso, que é a quantidade de mol de NH3 que é produzido, vai ser o quê? Vai ser 4 dividido por 3. Beleza? E aí, o meu x vai ser igual a quanto? 4 dividido por 3 é 1,3 mol de NH3. Eu percebi que vocês estão colocando as respostas em massa. Pode ser que as respostas de vocês estejam corretas. Eu acredito que estejam. Mas, por enquanto, eu quero somente essa resposta em mol. Por quê? Porque eu estou fazendo, por enquanto, as predições de mol a mol. Eu não estou trabalhando com massa agora, vocês já estão dando um passo lá na frente. É óbvio que para me transformar para massa, é só a gente jogar lá naquela fórmula, né? N é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. E aí o que vocês fizeram? Foi pegar a massa molar do NH3, que é 17, e multiplicaram por 1,3 mol de NH3. E aí acharam a massa aí, que vai dar 2, alguma coisa. 2,7 ou 2,2. Tá? Então, a princípio, nesse caso aqui, o que eu estava querendo era a resposta em mol, porque a gente está trabalhando com predições, ou seja, com estimativas de mol a mol. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tranquilo. Deixa eu perguntar para vocês. A gente já está. Vocês conseguiram entender, gente, essa partezinha aqui de estequiometria de reação química? No caso, essa primeira parte, eu estou trabalhando com a parte mais simples, que é a predição de mol a mol. Todo mundo conseguiu entender ou não?
Eu entendi, né? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. A turma de vocês vai ter aula agora a partir das 8, né? De outra disciplina? Sim. Ah, É. beleza. Então eu já tô entrando no horário. Gente, pois então eu vou finalizar aqui a nossa aula de hoje. Vou tá colocando a gravação para quem não entendeu alguma parte, se eu falei muito rápido, para estar assistindo depois. E aí o próximo tópico, que é predições de massa-massa, eu vou estar gravando um vídeo e vou estar postando para vocês, beleza? Já para na próxima aula a gente já tentar adiantar o quanto a gente puder. Tranquilo? Todo mundo conseguiu entender aí? Certo. Então até a próxima, Beleza. gente. Até a próxima. Boa Irã, noite. Oi, pode falar. essa semana vai ter atividade? Como é? Essa semana vai ter alguma atividade? Provavelmente não. Provavelmente não. Beleza. Falou.